Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre frações algébricas, que nada mais é do que uma expressão algébrica em forma de fração. Só que nós temos uma condição: o denominador de uma fração tem que ser diferente de zero. Então, quais são os valores que x pode adotar para que o denominador não seja zero? Então, nós podemos fazer o seguinte: o denominador ali é 3x. 3x tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser diferente de 0 dividido por 3. Está multiplicando, passa dividindo. Logo, o x tem que ser diferente de 0. Porque se o x for 0 aqui, o denominador fica 0 e aí não existe fração com denominador 0. Então, para essa fração algébrica, a condição é esta: o x tem que ser diferente de 0. O x pode ser qualquer outro valor diferente de 0. Na segunda fração, o nosso denominador é x mais 5. Como eu falei, o denominador não pode ser 0. Então, qual é o valor que x pode assumir de modo que o denominador da fração não seja 0? Então, nós vamos escrever x mais 5, que é o denominador, tem que ser diferente de 0. Logo, o x tem que ser diferente de... O 5 a gente passa para o outro lado, então ele troca de sinal. O x tem que ser diferente de menos 5. Então, notem comigo, se aqui for menos 5 no x, mais 5, isso dá 0. E aí a gente fica com uma fração com denominador 0. Isso não existe, ok? Então, os valores de x têm que ser diferente de menos 5. Na terceira, nós temos que o nosso denominador é 2x mais 6. 2x mais 6 tem que ser um número diferente de 0. Logo, 2x tem que ser um número diferente de menos 6, porque a gente passa esse número para cá e ele troca de sinal. Então, x tem que ser diferente de menos 6. O 2 estava multiplicando, a gente passa dividindo. Menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. O x tem que ser um número diferente de menos 3. Por quê? Se ele for menos 3, vai dar 0 no denominador. 2 vezes menos 3 mais 6. 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 6 mais 6. Isso é igual a 0 e a gente não pode ter denominador 0. Então, em cada expressão, a gente vai ter uma condição diferente. Muito bem, agora como simplificar uma fração algébrica? Primeiro, nós vamos olhar para os números que nós temos. 18 terços. Você vai procurar dividir. Se não der para dividir, você vai simplificar essa fração. 18 dá para dividir por 3? Sim, que dá 6. Agora a gente vai olhar para a parte literal. Aqui nós temos a elevado à quinta potência e na parte de baixo nós também temos a ao quadrado. Toda vez que eu tenho a divisão de bases iguais, nós subtraímos os expoentes. Então vai ficar a 5 menos 2. Depois nós temos b aqui no numerador e temos b no denominador também. Divisão de potências de bases iguais. Você repete a base e subtrai os expoentes. Sempre, pessoal, o de cima menos o de baixo. Não importa qual número seja. 3 menos 2. Agora nós temos c ao quadrado na parte de cima e c ao cubo na parte de baixo. Bases iguais. Você repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 3. O de cima menos o de baixo. Isso é igual a 6. A 5 menos 2 é 3. B. 3 menos 2 é 1, e quando é 1 não precisa colocar, vezes C, 2 menos 3 é igual a menos 1. Então pronto, simplificamos essa expressão. Segunda expressão, nós temos 84 dozeavos. Primeira coisa que você deve pensar, 84 dá para dividir por 12? Porque se não der, a gente vai simplificar. Bom, 84 dividido por 12 é igual a 7. Agora a gente vai pegar as letras que nós temos. Nós temos x ao cubo no numerador e x ao quadrado no denominador. Então, bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2. Agora a gente vai para o próximo. Nós temos y ao quadrado aqui e nós temos y na parte de baixo. Então, a gente repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1. O expoente do y que está no denominador é 1 quando não tem nada. Agora observem que na parte de cima nós temos o z e na parte de baixo nós não temos o z. Então a gente vai apenas repetir o z. Observem também que na parte de baixo nós temos o w e na parte de cima nós não temos esse w. O expoente desse w, como não tem nada, é 1. Para colocar esse w na parte de cima, basta a gente copiar ele, só que a gente deixa o expoente dele negativo. Se o expoente dele é 1, ele fica com menos 1. Bom, então a nossa expressão vai ficar 7x
3 menos 2 é igual a 1, então não preciso colocar. Y, 2 menos 1 é igual a 1, também não preciso colocar. Vezes Z, vezes W, a menos 1. Nós poderíamos também ter deixado o W na parte de baixo, sem mexer com ele. Por exemplo, o W ficaria assim. Nossa expressão ficaria 7xyz dividido por W e estaria correto do mesmo jeito. Terceira expressão, primeira coisa, olha para os números, para os coeficientes. Eu tenho 27 nonos. 27 dá para dividir por 9 ou dá para simplificar? Sim, 27 dividido por 9 é igual a 3. Agora, nós vamos olhar para a parte literal. Aqui eu tenho x e aqui na parte de baixo eu também tenho x. Repete a base, subtrai os expoentes. 5 menos 6. Agora nós temos y na parte de cima e tem y na parte de baixo também. Então nós vamos colocar y e 3 menos 5. Agora olhem para o z. Nós temos z na parte de cima e temos z na parte de baixo também. Então repete a base, subtrai os expoentes. O expoente de cima é 3, o de baixo, como não tem, é 1. Muito bem, então nossa expressão simplificada ficará 3 vezes x, 5 menos 6 é menos 1, y, 3 menos 5 é menos 2 e z, 3 menos 1 é 2. Muito bem. Bom, já nesse exemplo, para a gente simplificar essas frações, a gente não pode sair cancelando esse x com esse x de baixo com esse x, não. Por que nós não podemos? Porque aqui nós temos antes uma subtração e eu não posso simplificar essa subtração com o denominador. O que nós podemos fazer aqui é usar o que nós já aprendemos na fatoração de produtos notáveis. Ora, nós vamos colocar o fator comum em evidência. Ora, nós vamos perceber que é um produto notável, que é um quadrado da diferença, ou que é um quadrado da soma, ou um produto da soma pela diferença. Por quê? Fatorar é transformar em um produto. E transformando em um produto, nós conseguimos simplificar com um denominador. Bom, qual é o fator comum aqui no numerador? Bom, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 9 e eles não têm fator comum. Mas eu tenho x à quarta e x ao cubo aqui. E na parte de baixo nós temos x ao quadrado. Observem que, como eu tenho x ao quadrado na parte de baixo, eu vou tirar x ao quadrado na parte de cima. Se eu coloco x ao quadrado em evidência, eu estou tirando x ao quadrado do primeiro termo. Então vai ficar 2x ao quadrado. Por quê? Quando você multiplica novamente, ó, x ao quadrado vezes 2x ao quadrado, você vai ter 2x à quarta. Então nós estamos colocando x ao quadrado em evidência. Menos, se eu tirei x ao quadrado do segundo termo, o que sobrou? Sobrou 9x. Eu tinha 3, eu tirei 2, eu fiquei com 1. E agora a gente repete o nosso denominador. Observe que agora nós temos uma multiplicação. X ao quadrado está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Logo, eu posso simplificar esses dois termos. X ao quadrado dividido por x ao quadrado. Pessoal, um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Se eles são iguais, a gente pode simplesmente cancelar esses dois termos. Então, o que sobra? Sobra 2x ao quadrado menos 9x. E acabou, simplificamos a nossa fração. Na segunda, nós temos ax mais bx dividido por ay mais by. De maneira alguma, a gente pode cancelar esses termos da forma que eles estão. Nós precisamos primeiro escrevê-los em forma de multiplicação. Para isso, a gente usa fatoração. Agora, qual fatoração eu vou usar, professor? Aí nós temos que ter um olhar clínico. Nós vamos olhar para a expressão e ver de qual maneira nós podemos fatorar. Olha, aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Então, eu posso colocar em evidência esse termo. Se eu coloco x em evidência, o que sobra? Sobra a mais b, dividido por... No denominador, nós temos ay e by. O termo em comum aqui é o y. Então, se eu tirar o y, eu vou ficar com a mais b. Observem agora que nós temos a multiplicação que a gente estava procurando. X está multiplicando todos que estão dentro do parênteses e y está multiplicando todos que estão dentro do parênteses. Logo, a gente pode fazer a nossa simplificação. Pessoal, pensa comigo. A mais b é um número e esse a mais b é o mesmo número. Então, este número dividido por este número é igual a 1. Então, a gente pode simplesmente cancelá-los. Então, o que vai sobrar para a gente? X dividido por y. E acabou. Simplificamos a nossa fração algébrica. Muito bem. Agora, observem que no denominador nós temos um número ao quadrado menos 16. Só que 16 não é 4 ao quadrado? Então, nós temos o quadrado de um número menos o quadrado de outro número.
nós podemos escrever essa expressão como o produto da soma pela diferença. Então, nós temos no numerador x mais 4 e na parte de baixo, essa expressão x² menos 16 pode ser escrita como: se a gente extrai a raiz do x², a gente acha x. Se a gente extrai a raiz do 16, a gente acha 4. Então, quer dizer que esse número pode ser trocado por x mais 4 vezes x menos 4. Observem, pessoal, que no numerador nós também temos x mais 4. Sendo assim, a gente pode cancelar esse x mais 4 com este x mais 4, sobrando assim apenas 1 no numerador e x mais 4 na parte de baixo. E está simplificada a nossa fração. Observe que nós vamos fazer a mesma coisa com o numerador da segunda fração. Nós temos o quadrado de um número menos o quadrado de outro número. Por quê? O quadrado de 4 é 2 e o quadrado de x² é x. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, fatorando essa expressão, nós teremos 2, que é a raiz quadrada de 4, x, que é a raiz quadrada de x², mais 1, que é a raiz quadrada de 1. E isso multiplicado por 2x menos 1. É o produto da soma pela diferença que me dá essa expressão, dividido por... Pessoal, no denominador nós temos um produto notável. Nós temos um trinômio. Vamos analisar se ele é um quadrado perfeito, achando a raiz do primeiro e achando a raiz do último. Bom, a raiz quadrada do primeiro a gente já sabe que dá 2x. Menos, porque aqui eu tenho o sinal de menos, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. E isso tem que estar ao quadrado. É assim que a gente faz a fatoração de um trinômio quadrado perfeito. Agora, para confirmar se o elemento do meio está certo, a gente multiplica 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2x é 4x, 4x vezes 1 é 4x. Então, ok, a nossa fatoração está correta. Mas, pessoal, observe que 2x menos 1 ao quadrado é 2x menos 1 vezes 2x menos 1. Então, nós podemos ainda escrever da seguinte maneira. Dessa forma, nós vamos conseguir simplificar um termo de cima com um termo de baixo. Aqui eu tenho 2x menos 1 e aqui eu tenho 2x menos 1 também. Já esses termos nós não podemos simplificar, porque aqui nós temos 2x mais 1 e no denominador 2x menos 1. E acaba aqui a nossa simplificação. Bom, novamente eu tenho a diferença de dois quadrados. Nós vamos extrair a raiz do primeiro e extrair a raiz do segundo. A raiz quadrada de 1 é 1. Mais a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de x² é x. E agora a gente escreve com o sinal trocado. Tudo isso dividido por. Observe que agora a gente tem um trinômio quadrado perfeito. A gente extrai a raiz do primeiro e extrai a raiz do último. Bom, a raiz de 1 é 1. Como aqui tem sinal de mais, a gente carrega ele para cá também. A raiz de 9 é 3. A raiz de x² é x. Como é um trinômio quadrado perfeito, a gente coloca ao quadrado. Só que 1 mais 3x ao quadrado, pessoal, também pode ser escrito como 1 mais 3x vezes 1 mais 3x. Agora nós podemos cancelar um termo. Aqui nós temos 1 mais 3x, dividido por 1 mais 3x fica igual a 1. E a gente não precisa colocar. O que sobra? 1 menos 3x, dividido por 1 mais 3x. Professor, eu não posso cancelar esses dois termos? Não, porque eles são diferentes. O sinal muda tudo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.